Olá, alunos! Hoje a gente vai ver a forma paramétrica da equação da reta. Essa forma ela não ficou junto com as outras porque ela é um pouco diferente. Enquanto as outras formas envolviam só duas variáveis, x e y, essa aqui envolve uma terceira variável. A gente chama essa terceira variável do parâmetro, por isso o nome forma paramétrica. Certo? O que é um parâmetro? Um parâmetro é essa terceira variável e as variáveis x e y ficam em função dessa terceira variável. Aqui o exemplo, por exemplo, se os pontos de uma reta R satisfazem as leis, x é 3t mais 4 e y é 2 menos 3t. Certo? Como é que você faz o gráfico e acha essa equação? Bom, para você fazer o gráfico, em vez de atribuir valores para as variáveis x e y, você atribui para a variável t, porque as variáveis x e y já ficam em função de t. Ó, ele fez aqui uma tabela. Ó. Se t for 2 terços, você substitui 2 terços aqui e aqui, vai encontrar esses valores, ó, 6 e 0. Ó, fica 3 vezes 2 terços, t no x, ó, x é 3 vezes t, que é 2 terços, mais 4. Esse 3 cancela com esse, 2 mais 4, 6. Que é o valor que está aqui. O y, que é esse aqui, ó, y igual a 2 menos 3t. O y ficaria 2 menos 3 vezes, no caso t, que é 2 terços, não é isso? Ó? Esse 3 cancela com esse, fica 2 menos 2, que é igual a 0, que é o valor que aparece aqui. Assim ele fez para vários outros valores da variável t. E encontra os valores correspondentes de x e y. Ó, x6, y0 é o ponto 60, x7, y-1, ponto 7 menos 1. E aí você vai localizando esses pontos aqui, ó, no sistema de eixos, é só ligar os pontos. É claro que para fazer uma reta você não precisa de todos os pontos, bastam dois. Se eu tivesse pegado só o 6, 0 e o 0, 6, ia dar esse ponto e esse. Na hora que eu ligasse os dois, ia ser essa mesma reta. Se tivesse pegado 7 menos 1, é isso, olha, 7 menos 1 e 0, 6. Se ligar esse ponto a esse, dá essa mesma reta. Então, bastam dois, certo? Como a gente já tem aqui vários pontos ó, que foram achados usando o parâmetro t, dando um valor para a variável t, você pode escolher dois deles. Olha, aqui escolheu o 4, 2 e o 3, 3. Ó, 4, 2 e 3, 3. E com dois pontos a gente já sabe ó, que pode fazer o cálculo desse determinante igualando ele a zero, que a gente acha a equação geral. Ou seja, você pode passar da equação paramétrica para a forma geral. E aí a gente já viu que você tendo uma dessas equações, ou a equação geral, ou a segmentária, ou a reduzida, você pode passar de uma para outra tranquilamente. Então, eu tendo aqui a geral, eu posso fazer a reduzida, posso fazer a segmentária, certo? O que a gente não tem assim uma técnica assim para fazer é passar das outras para a paramétrica, porque depende de uma outra variável, certo? E pode ser o parâmetro diferente para a mesma reta, podem ter parâmetros diferentes. Ó, um outro modo de obter a equação geral da reta, você tendo as paramétricas, é isolar o t em cada uma das equações. O que é isolar o t? É deixar a variável t sozinha no primeiro membro, que é o que ele fez aqui, ó. X é 3t mais 4, certo? De onde é que ele achou? Ah, essa aqui é uma equação que diz quem é o x. Então, você fazendo, isolando o t, ó, deixa eu fazer aqui que é para vocês entenderem por que que deu isso. Eu vou passar esse 4 para lá, ó. Então, vai ficar 3t. Aí, esse 4 que está aqui, passa para cá, ele vem subtraindo. Então, fica x menos 4. Eu só fiz inverter. Coloquei esse primeiro e depois esse. E aí passei o 4 para cá. Certo? E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então fica t igual a x menos 4 sobre 3. Foi assim que ele achou esse t aqui. Da mesma forma ele isolou t aqui, ó, na função que tem a variável y. E achou que o t é 2 menos y sobre 3.
Como aqui é t e aqui também é t, ó, esse não é igual a esse, t igual a t, então esse é igual a esse, foi o que ele fez aqui, ó, essa igual a essa. E aí chegou a essa equação aqui da seguinte forma, ó, 3 vezes 2 é 6, deixa eu fazer aqui do lado, ó, que é produto dos meios igual ao produto dos extremos, que ele fez. Esse, na verdade não precisa, que é tudo 3, né? Você pode eliminar, elimina esse, que já que são iguais, ó, basta que esses sejam iguais. Ficou x menos 4 igual a 2 menos y. E aí ele passou todo mundo para o primeiro membro, ó. Veio o menos y, vem mais y. E esse mais 2, que aqui ele é positivo, veio menos 2. E aí ficou, no caso, ó, menos 4 menos 2, menos 6. Essa é a equação geral, certo? Essas funções, entendeu? Que fica x em função de uma variável t e y também em função de uma variável t, é o que a gente chama de equações paramétricas da reta. Ele mostra aqui um caso geral. No caso geral, em que é dada uma equação de uma reta na forma A e pede-se a forma B, ou seja, é dado de uma forma, pede outra. O esquema é sempre você passar para a forma geral e da forma geral para as outras formas. Se você tem a paramétrica, o que é que você faz? Passa para a forma geral e aí depois você pode passar para a segmentária ou então para a reduzida. Se você tem a reduzida, o que é que você faz? Passa para a forma geral e depois pode passar para as outras formas, certo? Ou seja, ele diz, ó, devemos começar obtendo a equação geral. Tem um exemplo aqui, ó. Obter a equação segmentária, ele quer a segmentária da reta cujas equações paramétricas são. Aí ele deu aqui as paramétricas. Ó. O que foi que ele fez? Ó, ele fez como aqui em cima. Ó. Isolou a variável t, ó, nas duas, certo? Isolou a variável t, ó. Nessa daqui, x igual a 3t mais 1. Eu vou começar assim, ó, 3t mais 1, você passa um para o outro lado. Fica 3t... que é igual a x menos 1. E aí o 3 que está multiplicando, ó, passa dividindo. E aí fica assim, x menos 1 sobre 3. Aqui, ó, se passar o 5 para o outro lado, vem menos 5. Fica y menos 5 igual a 4t. Não é isso? Y menos 5 igual a 4t. E esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Então você tem aqui, ó, as duas equações em função de t. Como aqui é t e aqui é t igual a esse, ó, x menos 1 sobre 3 igual a y menos 5 sobre 4. Essa demora um pouquinho mais porque os denominadores não são o mesmo. Então ele fez isso aqui, ó, deixa eu fazer aqui do lado para vocês entenderem. É esse vezes esse igual a esse vezes esse. Ó. É 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos 1 menos 4, que é igual a 3 vezes y é 3y, e 3 vezes menos 5 é menos 15. E aí passa todo mundo para o primeiro membro, vai ficar 4x, esse que aqui é mais 3y vem menos 3y, e aí já tem um menos 4 aqui, o menos 15 vem mais 15, igual a 0. E menos 4 mais 15 dá o mais 11 que tem aqui, ó. Então, essa é a forma geral. E aí, tendo a forma geral, como é que faz a forma segmentária? A forma segmentária, a gente já viu, ela tem que ser do tipo x sobre p mais y sobre q igual a 1, não é isso? Observe que esse 1 aqui, como é que você obtém ele? Você obtém ele passando o termo c para o outro lado, ó, passou menos, aqui é mais 11, vem menos 11. E aí divide tudo por menos 11, ó. Você divide 4x por menos 11, ó, ficou menos 11 embaixo, 3y por menos 11, como aqui já é menos, quando divide por menos 11 fica mais, certo? E menos 11 dividido por menos 11 dá 1. Certo? Para não ficar esse 4 em cima, que tem que ficar só x, não é isso? Esse 4 ó, passa para baixo dividindo, fica menos 11 sobre 4. E a mesma coisa, esse 3 que está aqui em cima passa para baixo dividindo, fica 11 sobre 3, que é a forma segmentária. Ok? Bom, essa era a parte para hoje.
Os exercícios dessa vez eu não vou passar, eu vou dar mais orientação na aula. Nós não vamos ter exercício dessa parte, já fizemos muitos exercícios de reta, certo? Bons estudos e até a próxima.